noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os presentes, amém? Graças a Deus. Queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Geralmente pede. Faremos a leitura a partir do verso de número 8. Que é a nossa mensagem hoje é fazendo a vontade do Pai. Vou repetir. Fazendo a vontade do Pai. Obediência e submissão como marcas da vida cristã. Antes de fazer a leitura do texto, eu queria fazer uma breve introdução. Esses dias eu estava vendo nas redes sociais uma postagem que falava sobre criação de filhos. E essa postagem dizia que muitas casas têm enfrentado problemas na criação de filhos porque tratam os seus filhos como visitantes, como visitas. Falta disciplina, falta orientação, no cuidado com os seus filhos. Os pais, muitos deles, especialmente essa geração mais moderna, não têm tratado os filhos com autoridade, mas como iguais. E isso tem trazido certos problemas nas relações familiares, porque as crianças crescem de fato sem enxergar na figura do pai e da mãe uma figura de autoridade. Quando eu vi essa reportagem, eu lembrei, irmãos, que a minha filha completou 1 ano e 6 meses, há um mês, vai fazer 1 ano e 7 meses agora, e eu estava lembrando de algumas coisas que eu já fiz com ela. Com 1 ano e 6 meses, a gente lá em casa já ensinamos ela, depois que a gente troca a fraldinha dela, ela joga a fralda dela no lixo. A gente orienta ela e fala, vai lá jogar no lixo, e ela vai toda feliz, dá a volta na casa e joga a fraldinha dela no lixo. Ela já aprendeu a se limpar a mesa quando ela suja. Isso é um problema para mim, porque a minha esposa é muito cuidadosa com as coisas e eu não sou tão assim. Fico imaginando quando as duas, vai ser um pouco complicado. Muito zelosas as duas. Enfim, o que estou querendo dizer com isso é que existe uma importância em atribuir responsabilidade aos filhos, e não apenas tratá-los como realmente visitas dentro de casa. Isso é bom para o crescimento deles. É importante que os filhos reconheçam a autoridade dos seus pais, porque assim, consequentemente, vão reconhecer a autoridade do Estado e também a autoridade da igreja e até mesmo a autoridade de Deus, que é apresentado nas Escrituras como Pai. Então é importante que nós exerçamos esse tipo de autoridade. Será que eu sou um pai ruim pelo fato de que atribuo algumas responsabilidades à minha filha? Será que sou um pai ruim pelo fato de que já dei alguns petelecos nela, no sentido proporcional do uso da força? É um bebê. Mas no sentido de fazer ela entender o certo e o errado, fazer ela entender, já exerci até mesmo a disciplina. Graças a Deus, 1 ou 2 vezes foi necessário, mas não mais do que isso. Mas isso, de forma alguma, é sinal de falta de amor. Pelo contrário, é sinal de zelo, de cuidado e de amor. Todos concordam? Amém. O texto que nós vamos ver fala um pouquinho sobre isso. Eu admito, irmãos, que o texto ele tem um tom meio agridoce. Ele traz uma nota de advertência muito séria. E eu preciso que vocês entendam esse tom de advertência muito sério. Mas eu não quero que vocês olhem para Deus como um pai carrancudo que não ama seus filhos. Eu quero que vocês enxerguem o cuidado, o amor de Deus por cada um dos seus filhos. Mesmo e principalmente os filhos que por um momento agiram de forma rebelde. Diz assim o nosso texto. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, capítulo 21, verso 29. E este respondeu,
Falei errado, né? Então, vamos voltar do início. Mateus 21, versículo 28. Todos acharam? Amém. Então, vamos lá. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Somente até aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de nós, ó Deus, está a Tua palavra. Queremos, ó Deus, e suplicamos ao Senhor por graça. Ó Deus, que os nossos olhos estejam realmente abertos, os nossos ouvidos aptos a escutar, ó Deus, a palavra que não é de homem, mas que é do Senhor. Pai, eu rogo ao Senhor que o Senhor me dê graça de transmitir com fidelidade a Tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos coloca diante de uma parábola que foi contada pelo Senhor Jesus. Uma parábola que ficou conhecida como a parábola dos 2 filhos. E essa parábola ela não aparece em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Ela só é contada aqui no Evangelho de Mateus. Mas isso de forma alguma diminui a sua importância. Pelo contrário, tendo em vista que ela foi contada pelo nosso Senhor Jesus, pelo próprio, é de suma importância, então, que tenhamos um entendimento claro de qual é o seu significado. É de suma importância que entendamos por que motivo Jesus contou essa parábola, o que ele queria dizer naqueles dias para as pessoas que estavam ouvindo essa parábola. E somente então poderemos entender qual é o sentido e o valor que essa parábola tem para nós hoje. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que essa parábola ela foi contada em um momento crucial do ministério de Jesus. Era a semana da Páscoa e dentro de poucos dias Jesus seria crucificado. Mas aí o contexto nos mostra um grande problema. Nos mostra que a autoridade de Jesus estava sendo contestada pelas lideranças religiosas do povo. Me acompanhe na leitura do verso 23. Olha o que diz o texto. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu tal autoridade? O que Mateus nos mostra aqui, irmãos, em primeiro lugar, é que as autoridades religiosas estavam colocando em dúvida, preste atenção nisso, eles estavam colocando em dúvida a validade do ministério de Jesus. Estavam exigindo que Jesus apresentasse as suas credenciais. Estavam perguntando a Jesus, estavam pedindo que ele dissesse o que dava a ele o direito de fazer as coisas que ele estava fazendo. E que coisas eram essas, irmãos? Que coisas eram essas? Bem, ao longo do capítulo 21, Mateus vai nos mostrar várias coisas que aconteceram nessa semana e que fizeram com que essas autoridades questionassem a autoridade de Jesus. Mas o que nós vamos ver é que, longe de colocar em dúvida a autoridade de Jesus, as coisas que Jesus fez ao longo da semana, na verdade, comprovam a sua autoridade. O problema não é a falta de evidência, mas, como nós iremos ver, o problema é a dureza de coração, é a cegueira espiritual, são os olhos fechados
e ouvidos tapados diante da realidade de quem é Jesus. E a primeira coisa que Mateus mostra no capítulo 21, a partir do verso 1 até o verso de número 11, é que por causa da Páscoa, Jesus e seus discípulos tinham ido para Jerusalém e eles não estavam sozinhos, eles estavam acompanhados de uma grande multidão. E o que foi, irmãos, que aconteceu ali que levou as autoridades a questionarem a autoridade de Jesus? O texto mostra que Jesus entrou em Jerusalém como um rei. Jesus entrou em Jerusalém, de fato, irmãos, de uma maneira triunfal. E foi isso que despertou a ira dos fariseus. Mateus nos mostra, irmãos, que a entrada de Jesus em Jerusalém foi uma entrada triunfal, ele entrou como rei. O texto vai dizer que ele entra na cidade, irmãos, montado em um jumentinho. E o que Mateus vai mostrar, irmãos, é que isso cumpria exatamente o que dizia as Escrituras. Ouça o que diz Zacarias capítulo 9, verso 9. Opa! Alegre-se muito, cidade de Sião. Vou ter que disciplinar minha filha. Vamos lá. Zacarias 9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho cria de jumenta. O que o versículo 7 do capítulo 21 mostra é que, de fato, Jesus entrou na cidade montado em um jumentinho. E não apenas isso, irmãos. Enquanto Jesus entrava na cidade, as pessoas tiravam suas mantas, colocavam no caminho, cortavam ramos de árvores, colocavam no caminho por onde Jesus ia passar. E não só isso, Mateus vai dizer que elas cantavam a Deus alegremente, louvavam a Deus enquanto reconheciam que Jesus era o Messias. Então, todas essas coisas estão acontecendo aos olhos dos fariseus que estão no meio da multidão. Mas essas coisas não desaprovam a autoridade de Jesus. Pelo contrário, mostram que Jesus estava, de fato, cumprindo as Escrituras. As Escrituras estavam se cumprindo em Jesus quando ele entrou na cidade daquela forma triunfante. Não era motivo de dúvida, não era falta de evidência, mas, mais uma vez, dureza de coração, cegueira espiritual. A segunda coisa que aconteceu naquela semana, a segunda-feira, Jesus chegou em Jerusalém 5 dias antes da Páscoa, ou seja, no domingo. No dia seguinte, Mateus mostra que Jesus foi e visitou o templo. E ali o que Jesus fez, irmãos? A purificação do templo. O que Mateus mostra do versículo 12 ao 16 é que quando Jesus ele entra no templo, o que ele vê é assustador. Ele vê que aquele lugar de adoração tinha sido transformado em um lugar de comércio. Ele vê que a casa de Deus, o lugar de culto a Deus, tinha sido transformado, irmãos, em um grande mercado. E aí o que a Escritura vai mostrar é que Jesus foi tomado por uma justa e santa indignação. Ele, de fato, ficou irado com uma ira santa. E aí o que ele faz? Ele começa a purificar o templo. Olha o versículo 12, me acompanhe. O texto diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: veja, está escrito. Jesus começa a partir daí a citar as Escrituras. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus cita as Escrituras mais uma vez.
mostrando que as suas ações estão fundamentadas nas Escrituras. Mas não apenas as ações de Jesus estão fundamentadas nas Escrituras. O versículo 15 mostra que naquele lugar haviam crianças. E as crianças, irmãos, estavam fazendo o quê? Louvando a Cristo, exaltando a Cristo. Elas estavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. As crianças estavam dando continuidade ao reconhecimento que a multidão tinha feito a respeito de Jesus. As crianças também, irmãos, até mesmo elas, estavam reconhecendo que Jesus era o Messias. É isso que o texto está nos mostrando. Portanto, em resposta à contestação dos fariseus, mais uma vez, vemos Jesus citando as Escrituras. Tudo o que Jesus fez quando purificou o templo estava previsto nas Escrituras. O louvor que Jesus recebeu das crianças tinha respaldo nas Escrituras, no Salmo 8, versículo 2. É isso que Jesus diz. Vocês nunca leram, verso 16, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Mais uma vez, Jesus cita as Escrituras. E vejam, não é simplesmente, irmãos, que as Escrituras estavam dando respaldo, estavam dando uma base para tudo que estava acontecendo ali. É mais do que isso. Jesus estava cumprindo as Escrituras. As Escrituras, elas estavam se cumprindo em Jesus. Portanto, muitas evidências da autoridade de Jesus poderiam ser vistas, poderiam ser percebidas e poderiam ser reconhecidas por aquelas pessoas. Por meio de quê? Por meio das coisas que Jesus fez e falou. Por meio das Escrituras, que afinal de contas apontam para Cristo, se cumprem em Cristo e dão testemunho de que Jesus é o Cristo. Portanto, irmãos, não havia motivo para contestar a autoridade de Jesus. Muito pelo contrário. Então, quando nós chegamos nesse dia seguinte, ou seja, a terça-feira, que nós vamos chamar de terça-feira das contestações, quando chega esse dia onde Jesus conta a nossa parábola, a gente precisa entender o que está em jogo aqui. É a validade do ministério de Jesus. Quando eles chegam para Jesus e perguntam com que autoridade, quem te deu autoridade, com que direito vocês têm feito essas coisas? O fato é que haviam muitas credenciais, muitos sinais. A gente precisa lembrar, por exemplo, de Nicodemos, um fariseu, que foi até Jesus e disse o quê? Sabemos, ele diz, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais miraculosos se Deus não estiver com ele. Portanto, cada milagre, cada sinal que Jesus fazia era com a aprovação de Deus. A autoridade no ensino de Jesus era com a aprovação de Deus. Portanto, irmãos, aqueles homens não precisavam de mais um sinal. Não precisavam de mais uma evidência. Eles precisavam se submeter à autoridade de Jesus. Então, veja mais uma vez o versículo 28. Melhor, versículo 23. O que acham? Melhor, Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Mais uma vez, o problema não era falta de evidências. E talvez, haja alguém aqui hoje no nosso meio que ainda esteja procurando tais credenciais, que ainda esteja procurando evidências para finalmente se decidir
por Cristo. Mas o que eu queria te dizer é que as evidências já foram dadas. A Escritura aponta para Cristo. O próprio Jesus disse isso. Elas dão testemunho de mim. Portanto, se você deseja encontrar um sinal de que Jesus realmente é o Filho de Deus, comece olhando para as Escrituras, meditando nas Escrituras, e rogue a Deus que abra os seus olhos, porque tudo isso aqui dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Então, que o Senhor abra os teus olhos e que você caminhe examinando as Escrituras, procurando enxergar a verdade, e que Deus, com sua graça e misericórdia, te faça ver a glória de Deus na face de Cristo. Mas vejam, esses homens, apesar de todos os sinais, de todas as evidências, estavam com o coração duro. E aí, quando Jesus responde, ele não dá uma resposta que era esperada por eles. Veja o versículo 24. Jesus respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E aí Jesus faz a pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Irmão, Jesus responde à pergunta daquelas autoridades religiosas que estavam questionando a sua autoridade. Como? Falando da autoridade de um outro homem, um homem chamado João Batista. É dessa forma que Jesus responde a pergunta. Mas qual é o ponto de Jesus ao falar de João Batista? É que esses homens, irmãos, não creram na pregação de João Batista. Não ouviram o chamado do Evangelho quando João Batista chamou eles a se arrependerem dos seus pecados. Chamou até mesmo de raça de víboras, pois tentavam fugir do juízo vindouro. Eles não deram ouvidos à pregação, não se arrependeram dos seus pecados. Porque, irmãos, se eles tivessem ouvido, se eles tivessem dado ouvidos à pregação de João Batista, então eles saberiam que a sua pregação e o seu batismo apontavam para alguém que viria depois. Alguém que era maior do que João Batista, alguém que era mais poderoso que João Batista, alguém que poderia realmente purificar o seu povo dos seus pecados. Se eles tivessem dado ouvidos à pregação de João Batista, então eles saberiam qual foi a conclusão, como João Batista concluiu a sua pregação. E se você não sabe, eu vou te dizer. Quando ele viu Jesus passando, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso. Mas esses homens estavam lá. Eles ouviram, mas não creram. Não se submeteram. Eles não estavam comprometidos com a verdade. Veja pela discussão deles. Eles não estão interessados em saber se ele era ou não era um homem enviado por Deus. Eles querem saber qual é a melhor resposta. Porque se eles disserem que não reconhecem, vão ter o ódio da multidão. Mas se disserem que reconhecem a autoridade de João Batista, por que não creram então na mensagem de João? Mensagem, irmãos, que mais uma vez apontava para Cristo e dizia que ele é o Senhor. A resposta disso é, mais uma vez, dureza de coração, cegueira espiritual. E é nesse contexto, irmãos, que Jesus, então, conta a parábola.
Na verdade, Jesus vai contar 3 parábolas em seguida. E a primeira delas é a parábola que nós vamos ver hoje. A parábola dos 2 filhos. E o que nós temos nessa parábola, irmãos? Nós temos o relacionamento de um pai com os seus filhos. Deixa eu beber água. Qual é o pressuposto básico de um relacionamento entre pai e filho? Claro, amor. Mas existe algo que está pressuposto na relação do pai, que é a sua autoridade sobre os seus filhos. Isso é algo dado. Que nenhum filho ousa perguntar qual é a sua autoridade. Isso é dado, é um fato. A autoridade do pai sobre os seus filhos. E o que se espera dos filhos é que eles obedeçam aos seus pais. E como é que a gente sabe que um filho respeita e reconhece a autoridade do pai? É assim, quando ele se submete e obedece, fazendo a vontade do pai. E aí Jesus começa a contar a história desse pai que pede aos seus filhos para fazerem algo. E a grande questão é como os filhos vão responder à vontade do pai. E aí o que Jesus mostra, irmãos, é que um desses filhos se dirige ao pai e diz: sim, Senhor, eu irei. Mas o que o texto mostra, irmãos, é que, apesar das suas belas palavras, esse filho não se submeteu à vontade do pai. Ele demonstrou submissão por meio das suas palavras, mas ao agir, agiu como um filho em rebelião. Um filho, vejam, irmãos, que chega ao ponto de chamar o seu pai de Senhor, mas que se recusa a fazer a vontade do pai. O que Jesus estava mostrando com isso? Jesus estava expondo o problema da falsa religiosidade. Jesus estava denunciando a religiosidade que tem aparência de piedade, que promete obediência com palavras, mas não se submete. A religiosidade que está sempre pronta, vejam, para chamar Deus de Senhor e até mesmo chamá-lo de Pai, mas que não está disposta a abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus está expondo. Ele está expondo a rebelião que é promovida pela falsa religião, que recusa o chamado ao arrependimento, que recusa o chamado ao confessar os seus pecados, que recusa a olhar para o chamado do Evangelho e a confiar em Cristo para o perdão dos seus pecados. É isso que Jesus está denunciando aqui. Ele está expondo o orgulho dos homens que se recusam a mergulhar no mesmo rio que as prostitutas e os piores dos pecadores, porque estão iludidos achando que não precisam ser perdoados, que não precisam ser lavados. É isso que Jesus está denunciando. E qual é a implicação? Olha o que ele diz no verso 31. Qual é o resultado desse tipo de conduta? Jesus diz: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos, as prostitutas, creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram. Vejam que a parábola, irmãos, é direcionada a essas pessoas que viram e não creram, que viram até mesmo os piores pecadores se arrependendo e ainda assim resistiram em não crer. Eu queria lembrá-los. Eles estavam lá quando João Batista estava pregando. Estavam lá quando Jesus entrou na cidade e a multidão louvava ele. Estavam lá quando Jesus fez a purificação do templo.
Estavam lá quando as crianças reconheciam em Cristo o seu Messias, em Jesus o Messias. Mas ainda assim, irmãos, estavam em todos esses momentos com o coração duro, com nenhuma disposição em seus corações para olhar para Cristo e reconhecer nele a autoridade que vinha de Deus. E assim, irmãos, essa parábola nos coloca diante de uma reflexão necessária. Porque às vezes nós estamos nos cultos. Às vezes cantamos louvores. Às vezes oramos chamando Deus de Senhor e Pai. Às vezes dizemos, seja feita a sua vontade. Mas tão logo o culto acaba, a gente sai daqui e vive em função da nossa vontade. Às vezes a gente chama Deus de Senhor, mas quando estamos lá fora, no mundo, não agimos como seus filhos. Agimos como rebeldes. Agimos como aquele filho que abandonou a casa do seu pai e foi viver no mundo. E ainda assim, às vezes, tem uma ousadia de chamá-lo de pai. O fato é, que tipo de filho nós estamos sendo? Eu preciso que você considere essa questão. Porque não adianta chamar Deus de Senhor e não viver de acordo. Não adianta estar na igreja fingindo que leva uma vida piedosa. Não adianta fazer nada dessas coisas se você ainda continua vivendo no pecado. Você está agindo como aqueles homens, dizendo sim, Senhor. Mas na hora de viver, na hora de agir, tem agido como um filho rebelde. Por isso Jesus diz no capítulo 7, eu sei que é duro ouvir isso, mas eu preciso dizer. Versículo 21 do capítulo 7, Jesus vai dizer, vai colocar diante de nós um alerta solene. Quando ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. É um alerta solene, irmãos, para que nenhum de nós pense que está enganando aquele que reina sobre nós. Que tenhamos cautela e muito temor em nossos corações quando caminhamos diante de Deus. Que a nossa fé não seja uma fé fingida. Que a nossa adoração não seja fingida. Que a nossa devoção não seja apenas quando estamos diante da igreja. Mas mesmo quando estivermos a sós, que ali Deus possa encontrar em cada um de vocês um verdadeiro adorador. Também em mim, por sua graça. Que Ele opere isso em nós, irmãos, e faça de nós filhos que reconhecem a sua autoridade e se submetem à sua vontade. Pense nisso. Os justificados, os salvos, são os que seguem a Jesus, não apenas os que dizem que vão segui-lo. Eles o seguem e o obedecem porque reconhecem quem Ele é, reconhecem a sua autoridade e se submetem à sua vontade. Eu queria dizer isso a você. Pare de resistir. Se esse é o seu caso, se você tem agido dessa maneira, com um coração duro, fechando os olhos para a verdade que é exposta nas Escrituras, pare de resistir. Não endureça o seu coração. Mas se de fato Deus tem falado ao seu coração hoje, então arrependa-se. Arrependa-se da sua forma de viver.
Arrependa-se de viver uma vida de pecado e volte-se para Ele com fé. Porque o que a Escritura mostra nessa parábola também é que Deus, irmãos, é um Pai amoroso que está disposto a receber os seus filhos e filhos rebeldes. Eu queria, em segundo lugar, te mostrar isso. Não existem filhos perfeitos nessa parábola. Você já percebeu isso? Não existem filhos perfeitos aqui. Existem dois filhos. Um filho rebelde, que insiste em continuar vivendo como filho rebelde, e existe um filho rebelde, outro filho rebelde, mas que em algum momento cai em si, percebe que está vivendo no erro, percebe que não está respeitando a vontade do Pai, e então ele se arrepende e vai fazer a vontade do Pai. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Que ouçamos e que atendamos a essa oportunidade que é colocada diante de nós. Porque vejam, irmãos, os piores entre os pecadores estão ouvindo, estão indo até Cristo e estão tendo as suas vestes limpas, purificadas, porque estão crendo. Então não seja você alguém a endurecer o seu coração e fingir que nada disso está acontecendo. Porque a palavra continua sendo pregada. A verdade continua sendo exposta. E você, como criatura de Deus, precisa dizer mais uma vez: qual vai ser a sua resposta diante de Deus? Porque eu continuo fazendo esse chamado para você. Arrependa-se. Volte-se para Deus e saiba que Deus está pronto para perdoar cada um dos seus filhos, mesmo e principalmente os filhos rebeldes. Porque o que a Escritura mostra é isso. Todos nós pecamos, todos nós nos rebelamos contra Deus, todos nós andávamos satisfazendo a vontade da carne. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos revelou Cristo, a única maneira de alcançarmos perdão para os nossos pecados e sermos reconciliados com Ele no reino de seu Filho amado. Portanto, não perca essa oportunidade. A igreja não é o lugar de hipócritas que fingem ser filhos de Deus, que fingem viver uma vida de santidade. A igreja é o lugar de homens e mulheres que sabem que são pecadores e que reconhecem que precisam da graça que somente Cristo pode dar. Se você reconhece a sua culpa e olha para Cristo com fé, existe uma grande e maravilhosa esperança para você. É isso que Jesus mostra. Mesmo os publicanos, mesmo as prostitutas, quando se arrependeram e fizeram a vontade de Deus, ponto. Fizeram a vontade de Deus. Existe esperança para você, meu amigo. Eu queria terminar essa mensagem dizendo isso para você. Não ouse duvidar do fato de que Deus realmente está disposto e infinitamente disposto a te receber como um de seus filhos. Não ouse ignorar o grande encorajamento que Cristo nos oferece aqui, ao mostrar que eles alcançaram perdão quando reconheceram a sua culpa e se voltaram para Cristo. Eu queria que você entendesse isso. Não importa o que você tem feito até aqui. Não importa como tem sido a tua vida até aqui, as coisas que você fez e as coisas que você deixou de fazer. O que importa é como você vai agir daqui para frente.
E só existem essas duas opções. Ou você continua vivendo como um filho rebelde, ou você cai em si, reconhece a sua culpa, os seus pecados, e se volta para Cristo Jesus com fé. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que a Escritura diz em João, capítulo 1, verso 9, é que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E assim, irmãos, se é assim, então eis que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Não haverá mais culpa e nem condenação sobre a sua vida, se você de fato se arrepender e agir como um filho rebelde que decidiu fazer a vontade do seu Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Essa é a mensagem que eu vim trazer aos irmãos hoje. Eu queria terminar essa mensagem ainda lendo uma oração puritana que foi escrita por John Owen. Não vou ler tudo, mas fazer um breve resumo, porque eu acho que é dessa forma que eu e você precisamos olhar para Deus. O tema é bondoso e terno. Ele diz assim na sua oração: Amoroso Pai, que possamos te enxergar como amor, que não te vejamos como um pai carrancudo, mas como um pai tão bondoso e terno. Pois teu amor é amor de quem é todo suficiente, infinitamente saciado contigo mesmo e com tuas gloriosas perfeições. Este é o teu amor, amor de um pai que se espraia em bondade e generosidade. Teu amor é amor eterno, firmemente direcionado a nós, antes da fundação do mundo, antes mesmo de existirmos ou termos feito qualquer bem. Ajuda-nos a crer que tal é o teu coração paterno para conosco, que a nossa mente a isto conheça, que a nossa vontade a isso abrace, que as nossas feições disto se encham, que nós te vejamos cheio de amor, ternura e bondade para conosco. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a enxergar Deus, nosso Pai, dessa forma. É verdade que Ele disciplina seus filhos, mas disciplina porque ama. A palavra é dura, mas que ela possa, sim, ferir o seu coração e que, mediante isso, haja cura, restauração, salvação e santificação na sua vida. É a minha oração no nome de Cristo. Feche seus olhos. Vamos orar.